Bom dia, Casa do Caminho. Bom dia a todos que nos acompanham online também, seja agora e em outro momento, de pijama, tomando café da manhã, ou correndo, fazendo seu exercício matinal, e também as pessoas que chegam pela primeira vez. Hoje nós vamos falar no dia do aniversário de São Paulo. E São Paulo, geralmente, quando a gente pensa na cidade, a gente pensa na selva de pedra, a gente pensa em tantas coisas sobre essa cidade tão encantadora, tão acolhedora também, que é uma cidade de muita diversidade, tem gente de todos os lugares, mas a gente dificilmente lembra que o nome dela é homenagem a Paulo de Tarso. São Paulo foi fundada pelo padre Manuel da Nóbrega, junto com outros jesuítas também, e o nome é homenagem ao nosso apóstolo dos gentios, São Paulo, Paulo de Tarso, outrora conhecido como Saulo. E às vezes a gente não para pensar nesse significado, no que isso tem de tão importante. Mas esse foi o tema do Evangelho das 8 horas da manhã. Quem estava aqui aproveitou, quem não estava pode acompanhar depois no YouTube da Casa do Caminho, que foi uma palestra belíssima do Regis, trazendo vários casos, inclusive, interessantíssimos sobre essas particularidades que são legais de a gente saber. Nós vamos falar sobre a Estrada de Damasco. A Estrada de Damasco também é um nome muito conhecido, uma frase muito conhecida, uma fala muito conhecida, uma estrada muito conhecida. Se você é cristão ou vive no mundo ocidental, você em algum momento já ouviu falar na Estrada de Damasco, e obviamente você associa a Estrada de Damasco a Paulo, ou a Saulo, melhor falando, ou aos dois. E quando a gente pensa na Estrada de Damasco, automaticamente a gente pensa, será que a Estrada de Damasco ainda existe? Porque alguns lugares ainda existem, né, exatamente como eram a época do Cristo. E obviamente a Estrada de Damasco, que eram várias estradas que davam acesso à cidade de Damasco, Damascus, ainda existem. Completamente modificadas, são autoestradas com várias possibilidades de caminhos, como eram naquela época, mas ali eram muito mais uma rota que estava relacionada ao comércio, a peregrinações religiosas e tantas outras. Quem tiver depois curiosidade pode checar online. É interessante de ver a história antes e a história agora. Mas quando eu falo de Paulo aqui para vocês lembram do apóstolo ou lembram do perseguidor? Quando a gente fala a palavra Paulo, a gente lembra do apóstolo e não do perseguidor. Porque as marcas do Cristo apagam as marcas do mal da história. É curioso como um homem que se esforçou tanto em perseguir os cristãos, se esforçou tanto em não fazer o mal, mas em cumprir a sua missão, a sua função. Ele hoje, quando nós falamos o nome dele, falamos da Estrada de Damasco, nós automaticamente lembramos do apóstolo e não do perseguidor, não daquele que estava testemunhando a morte de Estevão. Estevão, o primeiro grande mártir do cristianismo, que quando foi morto, depois de um discurso muito eloquente diante do Sinédrio, quando tentava absolvê-lo das coisas que ele tinha cometido, dos crimes, e os crimes era declarar que Jesus era o Messias. Você imagina se nós estivéssemos sendo julgados na rua hoje, porque não, você acredita em Jesus? Vem aqui conversar comigo, explica por quê. E aí, você podia fazer como o filho de Joana de Cusa, que pediu para abjurar e dizer para abjura o Cristo, diz que não sabe quem é esse e seguir vivo. Ou você podia dizer, não, Jesus é o Messias mesmo, é aquele que veio para salvar o mundo, para mudar a estrutura do mundo como nós o conhecemos e ser morto. Parece bonito quando a gente vê no filme, parece bonito quando a gente imagina como deve ser feito, mas se a gente para e fecha os olhos e pensa na nossa família, na nossa história, nos nossos medos, nos nossos temores,
a gente vê como essas pessoas foram grandiosas. E Estevão não abriu mão, pelo contrário. Quando ele estava ali para ser julgado, isso está no livro de Atos, ele acelera, ele faz o contrário. Ele fala, olha o que vocês fizeram com todos os profetas, olha o que vocês fizeram com Moisés, olha o que vocês fizeram com José, olha o que vocês fizeram com Isaías, olha o que vocês fizeram com Jeremias. Ele vai lá e, como diz um bom português, atolou o pé. E quando acabou, todo mundo falou, não, peraí, joga pedra. Taca pedra nele. E enquanto ele se ajoelhava, sendo apedrejado, o Cristo aguarda do outro lado da vida, em pessoa, para receber aquele que tinha sido escolhido como substituto, para encorpar o time dos apóstolos, com aqueles que eram considerados de fala grega. Existiam muitos gregos que estavam chegando e se convertendo ao cristianismo. Foi quando eles escolheram os 7. Bom, toda figura bíblica, histórica, até mesmo na literatura espírita, em livros como o Paulo Estevão, que nós vamos falar daqui a pouco também sobre ele, que pelo próprio título se entende que é um desdobramento do próprio livro de Atos, falando em específico da história de Paulo Estevão. Mas todos os personagens são arquétipos. A Bíblia não é um livro histórico propriamente dito, mas é um livro de histórias, um livro de arquétipos. Isso quer dizer que toda vez que a gente olha alguém, toda vez que alguém te contar uma história qualquer do Evangelho, da Bíblia, ou te contar, tá te falando sobre você mesmo. Toda vez que a gente olha para algum personagem, a gente fala, peraí, deixa eu ver o que Jesus, ou que os profetas, ou que lá as tradições judaicas queriam dizer para mim como indivíduo. Isso quer dizer que quem transita ali na estrada de Damasco, o Saulo, somos todos nós. Todos nós estamos constantemente atravessando a estrada de Damasco. A mesma estrada. Não fisicamente, mas a estrada do arquétipo. Essa travessia da estrada de Damasco que nós fazemos, ela tem outras configurações hoje em dia. Por exemplo, toda vez que nós estamos caminhando para o trabalho, temos um adversário, estamos pensando como vamos nos defender, ou como vamos afrontar, defender alguma posição. Toda vez que nós estamos caminhando para casa, quando temos conflitos familiares, e sabemos que um familiar, digamos, que causa problemas, está em casa nos aguardando e nós estamos armados para lidar com esse familiar, armados para lidar com essa pessoa no trabalho. Toda vez que nós estamos indo para a escola e sofremos bullying, tem alguém que nos persegue, que nos olha diferente, que nos cria incômodo. Toda vez que estamos nos dirigindo para esse lugar, nós estamos na estrada de Damasco. E também quando estamos online. O seu Instagram, o seu TikTok, o seu Facebook, o seu Orkut. Não, Orkut não existe mais, gente. Por favor. Qualquer rede social sua são as novas avenidas digitais, que lá nós encontramos os adversários, os embates, que hoje em dia você não precisa brigar nem bater em ninguém para ganhar inimigo. Basta você pensar diferente. Basta você saber que do outro lado tem alguém que pensa diferente de você, que olha para a vida diferente de você, e você já está na estrada de Damasco. Já abre o grupo do WhatsApp daqueles amigos do trabalho de 10 anos, que se configuraram em seres radicais, que brigam para defender se o rapaz foi morto ou não foi, lá nos Estados Unidos, porque a arma não bateu bem, não foi. Não, mas peraí, ele foi em defesa. Aí já vai ter algum radical lá para defender uma situação ou outra. Quando você vai abrir, já sabe, você está na estrada de Damasco. Mas assim como cada um de nós que aqui estamos, ou talvez até mais, Saulo era um homem religioso. Nós pensamos no perseguidor, que antes de ele se ajoelhar na estrada de Damasco,
mas era um homem extremamente religioso. Era um doutor da lei. Era um defensor da palavra. Era um homem que amava e temia a Deus, mais do que amava. Porque hoje nós aprendemos a não temer mais a Deus. Porque aprendemos por meio do amor de Jesus de que temer não é uma palavra que combina imediatamente com a palavra Deus. Você não pode pronunciar temor e Deus na mesma frase, a não ser que você esteja olhando no contexto histórico. E nós aprendemos isso com quem? Com Jesus. Mas ele era um homem amante e temente a Deus. Extremamente religioso. E quando ele vai naquela estrada, ele pediu autorização para as altas autoridades do Sinédrio para ir às igrejas, às sinagogas de Damasco, buscar cristãos. Ele foi caçar cristãos. Assim como a gente, quando abre lá o grupo do WhatsApp, deixa eu ver aqui quem está fazendo fake news. Eu mesmo sou um caçador de fake news. Eu adoro ver uma fake news. Ele ia lá para executar os mandados religiosos. Não só da lei comum, mas ele queria perseguir e encontrar esses seres. Inclusive, lembrando-se que ele tinha acabado de passar por algumas execuções e ver algumas execuções, inclusive a do próprio Estevão, que ele autorizou e estava lá presente. Que parece ser mais trágico do que está no livro de Atos, porque em Paulo e Estevão é desdobrado revelando a figura de Estevão, quem de verdade significa para ele. Quer spoiler? Alguém já leu Padre Estevão, Paulo e Estevão? Muita gente já leu e eu já vou jogar o spoiler. Sabe por quê? Porque eu quero que todo mundo que está ali online ou aqui leia Paulo e Estevão. Eu tenho uma amiga conhecida que tem 16, 17 anos, eu indiquei Paulo e Estevão, ela está dizendo que tá chato. Eu falei, insista. Insista mais um pouco. Sabe por quê? Porque é impossível você ler Paulo e Estevão, acabar o livro e se tornar a mesma pessoa. Sabe aquela coisa que você escuta em prece Santo Espírita? Que você saia daqui melhor do que você entrou? Todo mundo não fala isso, às vezes até mecânico, né? Toda vez que eu escuto isso, eu acho até um pouquinho engraçado, mas é um desejo muito bacana. É impossível você ler Paulo e Estevão e ser a mesma pessoa depois que acaba esse livro. Você vai no ônibus e vai pensando em Paulo. Você vai para o trabalho e vai pensando em Estevão. Você é ofendido, você lembra de Abigail. Você vai e passa por alguma dificuldade e você lembra que você não está sozinho como Paulo. Não tem como. O livro, ele muda a tua vida, ele toma a tua vida completamente. O plot twist, ou as coisas que acontecem no livro, mostrando o que acontece em Atos, é que apesar de Paulo não saber, Estevão era o cunhado dele. Igual novela, sabe? Mano, adora. Nós não sabemos ao certo se são tradições orais ou se é a romantização do negócio, mas pouco importa, são arquétipos. Ele é o irmão da Abigail, a noiva de Paulo. Olha, e ele só descobre depois que o adversário é morto. O problema é que ele ama muito Abigail. E ele imagina o que vai acontecer na vida dele a partir daquilo ali. Mas o resto eu não vou contar para vocês subirem aquelas escadas ali, irem na biblioteca e pegarem o Paulo Estevão emprestado. Ou irem na livraria e disseram, eu quero ter o meu. Tanto faz. Mas vamos lá, respirar fundo para a gente pensar sobre essa figura do Paulo, que era religioso, temente, amante a Deus. Mas espera aí, se ele era já uma pessoa de Deus, o que aconteceu com ele na estrada de Damasco? O Regis contou aqui cedo, enquanto ele andava para perseguir os cristãos, ele sente um clima estranho. Ele sente o ar se encapsular, ele sente como se estivesse tendo uma vertigem. E de repente uma luz estranha, diferente aparece no céu. E ele entende que está numa situação atípica de sua vida. O que Atos não conta, que Paulo e Estevão fala,
é que enquanto ele se dirigia para o seu trabalho de perseguição, ele não pensava sobre como executar aquela atividade. Nem saía da sua cabeça as memórias da amada Abigail, do cunhado Estevão que tinha morrido, e eu não vou dar mais spoiler aqui para não acabar com algumas emoções, mas ele continuava vivendo aquilo na cabeça e não entendendo como Abigail tinha se convertido ao cristianismo, e não entendia os exemplos que Estevão dava para ele de perdão, de amorosidade, os exemplos que ele dava como cristão. E aquilo o incomodava como religioso. Mas como orgulhoso também não alcançava a profundidade do seu coração. Porque muitas vezes Deus fala para o nosso coração, bate na nossa cara nos mostrando aquilo que deve coexistir e existir na nossa vida, e nós continuamos negando a realidade dela, porque é uma realidade que parece que não faz parte dos nossos planos, e nós sempre esquecemos que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos, e muitas vezes as pessoas nem entendem. E nem vão entender. E quando ele vinha lá, aquela luz apareceu, tal, o que aconteceu? Ele caiu do cavalo. Quando ele caiu imponente lá do seu cavalo, quando caiu, já caiu como? Ajoelhado. E ele observa a figura belíssima, impecavelmente vestida, com um olhar fascinante, que parecia estar descendo dos céus, com aquela luz completamente diferente que ele via. Que faz uma pergunta para ele, que é uma pergunta que nós conhecemos em qualquer filme ou novela da Record. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele olha, vê aquela criatura e fala, meu Deus, quem é você para estar dizendo que eu estou te perseguindo? E ele fala, eu sou Jesus. Naquele momento, ele já ajoelhado, em devoção, espontânea, ele se paralisa e Jesus fala, entra em Damasco e lá você vai saber o que fazer, porque que queres que eu faça? Quando Jesus encontrar com você, se você tem encontro com Cristo, uma visão, uma percepção, você vai dizer para mim, Jesus me dá alguma coisa? Ou vai perguntar para ele, que queres que eu faça? Isso já mostra a grandiosidade daquela figura religiosa que está ali. Não é me dá, me mostra, me prova. Prova que você está aqui. Prova que você é o emissário de Deus. Prova que você é o Messias. Prova que você é quem Estevão falou que você é. Prova que você ressuscitou. Prova que você fez os milagres. Não. Que queres que eu faça? Quantas vezes a gente faz essa pergunta para Jesus? Quantas vezes a gente está diante de dilemas, de questões a resolver na nossa vida, coisas complexas a serem resolvidas e decisões difíceis de se tomar, e ao invés de a gente perguntar, me diz o que fazer, olha, me mostra por quê, que coisa complicada, não diz, que queres que eu faça? Por quê? Eu não sei vocês, eu nunca fiz essa pergunta. Aqui quando levanta cego. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com Jacó e Demétrio, ele ia com a comitiva, seus subordinados que ali estavam. Que segundo o livro de Atos, ouviam o que Jesus falava, ouviam o que estava acontecendo, mas não viam. Segundo Paulo e Estevão, não ouviam nem viam. Pouco importa. A curiosidade, o problema aqui, é que aquelas figuras também estavam ali na presença do Cristo. Na presença que condicionou o algoz a se ajoelhar espontaneamente. E não perceberam, Regina, que Jesus estava ali.
Eles não perceberam. Os ladrões crucificados perceberam quem era que estava ali. A gente ia visitar Chico e sentir o cheiro das rosas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de conversão que nós falamos e atribuímos na história de Damasco, ele não é um processo instantâneo e imediato. Ele não é. Isso que a gente chama de processo de conversão, que a gente, geralmente, algumas denominações religiosas falam em aceitar Jesus, em virar outra pessoa, em mudar, não é assim que acontece. Esse processo de conversão, ele é semeado por meio de um processo histórico na nossa vida. As sementes dessa mudança de Saulo que se ajoelha e o homem cego que levanta Paulo, não começou com a visão do Cristo ali. Jesus já tinha batido na porta dele. Jesus tinha batido na porta dele com os exemplos de Abigail. Jesus tinha batido na porta dele com os embates de Estevão, com a sustentação teológica perfeita de Estevão, evocando de Abraão até Jeremias, até Malaquias, mostrando tudo que foi feito com todos os profetas e depois dizendo que Jesus tinha sido crucificado e morto por eles mesmos. Todos os sinais já tinham sido dados para ele. A conversão é uma decisão solitária, individual, individualizada. Mas ela é interdependente. É aí onde entra a grande reflexão que a gente precisa fazer sobre esse caso da passagem de Saulo na estrada de Damasco. Falar sobre essa interdependência do amor no processo da mudança de quem nós somos. Jacó e Demétrios não ouviam que Jesus estava ali, não sabiam que Jesus estava ali. Mas quem era que estava na estrada de Damasco com Paulo? Ou com Saulo? Era Jacó e Demétrios? Ou era Abigail e Estevão? Quando ele vinha andando, e é aí que Paulo e Estevão nos ajudam a compreender os elos e os processos que acontecem naquela estrada, que nos relatos de Lucas ou livro de Atos, eles precisam ser um pouco mais sucintos. As lembranças de Saulo, quando ele vinha para a estrada de Damasco, quando ele vinha pela estrada de Damasco, das sementes que tinham sido plantadas, mudam automaticamente qual era a companhia que estava com ele ali naquele momento. Apesar de Jacó e Demétrios estarem ali fisicamente com eles, a companhia que estava ali com ele de verdade era da sua noiva, era da Abigail. Era da interdependência do amor de um processo de conversão. A gente esquece do papel da Abigail nesse processo de mudança de Saulo. A gente lembra de Abigail depois, quando Paulo já é um pregador, já está sofrendo as perseguições, já está sofrendo os açoites, já está sendo hostilizado, e ela como um espírito, como guia espiritual, ali sempre no momento do sofrimento, abraçando, mostrando, por meio daquele amor eterno, por meio daquele amor incondicional que sobrevive
a mudança da estrutura física, demonstrando que estava ali, no seu processo de trabalho e de servidão, de serviço ao Cristo. Muitas vezes o que nós precisamos são de boas companhias. Essa interdependência no nosso processo de mudança está relacionada também às pessoas com quem nós convivemos. Está relacionada também àquilo que nós consumimos online, leitura, programas de TV, coisa de ninguém, estou fazendo só para relaxar, mas é violência. Estou fazendo só para relaxar, mas é ódio. Estou fazendo isso aqui só para sair do meu trabalho, que é muito complexo, mas são coisas que quando te alimentam uma coisa diferente. Porque quando Jesus fala para Neemias, vai lá e procura um indivíduo chamado Saul, que é de Tarso, vai lá, e ele nesse momento está orando, ele tem uma visão de que você vai lá, vai impor as mãos, e ele vai voltar a ver porque ele está cego. E Ananias diz, não, eu estou ouvindo falar horrores desse homem. Esse homem é o perseguidor que tem matado os cristãos em toda parte. Eu não vou, e Jesus fala, vai lá porque ele é meu vaso escolhido. E vaso escolhido, essa terminologia que ele usa, quando a gente pensa no vaso, a gente pensa no que está dentro desse vaso. E o que se coloca dentro desse vaso é o que a gente coloca, o que a gente deixa colocar, e como a gente coloca essas coisas dentro desse vaso para a gente se transformar também nesse vaso escolhido por Jesus. E quando Jesus diz, ele é o meu vaso escolhido para levar o evangelho para os gentios. E que tipo de vaso você é? Porque o tipo de vaso que você é está relacionado ao tipo de gente com quem você anda também, ao tipo de coisa que você consome. Por isso que o processo da conversão é interdependente. É se você encontrou pessoas, ou você encontrou a pessoa que te inspira, que te mostra o processo de mudanças. Tem gente que conhece em uma instituição, tem gente que conhece uma pessoa, faz uma amizade, e essa pessoa influencia tanto a forma como você muda, que te inspira e te faz enxergar a vida completamente diferente. Tem gente que não lê e passa a ler, tem gente que não faz a caridade e passa a fazer, tem gente que aprende a aprimorar o olhar em relação ao mal, tem gente que se sente impulsionada por servir mais ao Cristo, tem gente que se sente iluminado, vira poeta, vira músico, vira artista. E o que é isso senão a força do amor? Que coroa essa interdependência. A gente fala no processo de mudança do mundo, mas a gente esquece que o próprio Cristo, quando veio para cá, quando ele veio e esteve aqui presente fisicamente, ele não veio por necessidade. Ele não veio para evoluir espiritualmente, ele já está no topo da evolução quando a Terra ainda era associada à nebulosa solar. Quando a Terra ainda era um esfero de fogo, ele já era puro, ele já estava lá na formação. Segundo o relato, o livro é Caminho da Luz. Logo no início do livro, ele veio por amor. É por amor que as mães arrombam as portas do céu, como Chico Xavier fala, quando oram pelos seus filhos que estão padecendo. É por amor que as preces mais fervorosas chegam às esferas espirituais superiores, pedindo por intervenções da terra, elas são atendidas. É por amor ao outro, e por amor, muitas vezes, associado às pessoas que vibram na mesma sintonia de amor que você é capaz de provocar mudanças dentro de si e também em todo o mundo. E a gente ignora, porque a gente não acredita, a gente não observa. É por amor que espíritos, como a Laura reencarna lá do nosso lar, e vem para cá e fala, eu vou lá acompanhar o Ricardo, senão ele vai falhar na encarnação. O Ricardo aparece em comunicação e fala, olha, ora aí por mim, porque aqui na Terra tá difícil, hein? E olha que não está nem em 2025 vendo o que a gente está vendo aí na internet e no mundo, nesse momento. É por amor. Encontrem os vasos escolhidos por Jesus, que foi colocado perto da sua vida.
Ela está aqui. E eu não estou falando romanticamente apenas, não. Eu estou vendo muita gente olhando assim, o olho brilhando. Esse também. Enquanto os vasos escolhidos para a vida de vocês, para quê? Quando nós nos ajoelharmos na nossa estrada de Damasco, andar cegos, nós tenhamos essas inspirações, essas sementes, esse amor que vibra dentro de nós, que faz com que nós enxerguemos a luz, enquanto Jacó e os Leonetos nem percebem o que está acontecendo. Não consegue ver. E algumas pessoas são bênção na nossa vida para que nós possamos enxergar a beleza dela, enxergar o propósito que pode estar desenhado no nosso processo de serviço para a humanidade. E não estou falando em grandes serviços. Estou falando nas coisas que a gente precisa fazer, porque todos nós temos atividades a serem feitas aqui. É por isso que nós estamos encanados. Ou seja, Abigail na vida de alguém. Seja esse amor, essa inspiração, essa mudança na vida de alguém. Porque a estrada de Damasco é a nossa encarnação, é a nossa vida. E estamos todos andando aqui. Infelizmente não podemos pegar um na mão do outro aqui para irmos juntos. Mas já tem gente pegando na nossa mão dentro do nosso coração. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Ele não vai aparecer para a gente nessa estrada de Damasco aqui. Está um pouco ocupado no momento. Mas ele também precisa de nós. Ele já deixou sua mensagem, já mandou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, já disse o que precisa ser feito. Mas quem é você? Jacó e Demétrios? Ou Saulo e Abigail? O meu desejo é que a partir de agora, com essa reflexão coletiva, nessa vibração que nós aqui estamos, em celebração esse dia tão especial, nós sejamos Saulos, Paulos e Abigaíls. E que possamos vibrar também, mandar amor e amanar para as nossas Abigaíls, Estevãos e Saulo, que não estão aqui presentes, que são as pessoas que nos inspiram a sermos cada dia melhor no dia a dia. Muita paz, bom domingo e leiam Paulo e Estevão, porque vocês vão sair daqui melhor. Um abraço, gente.